Boa noite. Boa noite. Análise por FIAs, CFA, SFA. Boa noite, boa noite, boa noite. Voltamos à nossa programação normal. Pulamos um feriado aí, né, pessoal? Mas a gente tá de volta. E hoje o horário é novo. 20h20, a partir de hoje, sempre será às 20h20, que é pra você não esquecer. E aí tem um povo que faz curso, o pessoal comentou comigo, eu falei, olha, vamos fazer um pouquinho mais tarde. E hoje vai ser rapidão. Eu tô on the road aqui, né? Mais um cliente bem atendido pela gente. Tá sendo um projetão de sucesso, satisfeito. Desafiador, e a gente tá levando a facilidade, né? Também, aqui no lugar que nossa equipe tá. Bom, e a parte do analisador SFA, CFA ou FIAs, que o pessoal fala, né? A gente vai abordar hoje, tá? Como eu tô numa conexão razoável, talvez, eu disse talvez, a coisa vai andar um pouco mais lenta. Terá um pouquinho o povo entrar. Boa noite! Vamos aquecer os motores, que agora o povo está entrando. Tenho certeza que a nossa conexão rápida. A gente fala, ala, e aí depois de 5 segundos o povo entende. Bom, então o tema dessa semana é a parte dos analisadores de FIAs, né? A primeira vez que eu ouvi a respeito do tal do FIAs faz um tempo, faz uns 15, quase 20 anos. Era uma tecnologia promissora. A ideia de ser essa tecnologia promissora, né? Tinha alguns ajustes e eu confesso que na época eu falei, isso aí vai demorar ou não vai sair no papel. Por quê? Quando a gente fala de FIAs, a gente fala de análise em fluxo, né? Então, enquanto a amostra está passando, a gente está analisando. Só que esse fluxo não para, né? E aí, a gente... Bem-vindos! A gente sempre teve contato e um ideal, né? Para fazer esses tipos de análise, porque aí dá vazão para as análises, principalmente físico-químicas, né? E se eu fui analisando hoje, a gente já tem sistemas assim no nosso dia a dia, no nosso laboratório. É que hoje a coisa foi muito para frente, o pessoal conseguiu deixar do ponto comercial. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai para congresso, né, e aí eu vejo aquela tecnologia, eu brinco com o pessoal e falo, ó, deixa esperar aí uns 2 anos, que aí daqui 2 anos você vai ver que vai voltar no congresso diferente. E foi exatamente o que está acontecendo agora no boom, né? Nesses últimos anos, acho que agora vai começar um movimento aí para a gente usar essa parte dos analisadores de influxos, né? Porque agora comercialmente está viável, né? Você tira da parte acadêmica muita coisa, que aí o pessoal fazia emendando tubinho, mandando para vidreiro, colando com... do jeito que dava, né? Botando o espectrofotômetro inteiro junto no fluxo. Junto no fluxo, né? Enfim, a gente brinca quando a gente está nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, cola até com cuspe. Eu tinha uma mestra que falava bem isso, e é isso mesmo, tá? Gente, mas hoje o FIAs, ele tá muito evoluído. Tá um equipamento viável, tá um equipamento
muito interessante. A parte do vidro não acabou, só que se vocês vissem o acabamento que ficou, o pessoal conseguiu viabilizar os materiais para uma construção, né? Ideal aí, robusta, para você usar no dia a dia do laboratório. Muito legal. E os espectrofotômetros também ficaram muito práticos, softwares, enfim. Qualitate na área. Oiê, bem-vinda. Bom, então vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui, como eu faço normalmente nas nossas lives, né? O primeiro é o princípio, né, da análise em fluxo, tá? Como o próprio nome já diz, né, a análise acontece num fluxo, certo? Ou seja, sem parar. É uma amostra atrás da outra, uma amostra atrás da outra. E dentro do FIAS a gente tem 3 abordagens, tá? Tem uma abordagem que a gente fala que é fluxo contínuo, e por isso que eu coloquei na legenda aí CFA, fluxo contínuo, tá? O fluxo contínuo que acontece? Você não tem sinal no sistema, de repente você tem sinal e conforme esse sinal vai passando o tempo, ele vai continuando no mesmo patamar e você mede com aquela intensidade. Sabe o que é um fluxo contínuo? Que nós não parou para pensar, na verdade acho que você já parou para pensar, se você teve uma absorção atômica da Varian ou tem da Agilent e tem o VGA 77 para fazer análise de mercúrio. O meu pai entrou. Bem-vindo, pai. Seguimos, hein? Para fazer análise de mercúrio, esse aí é um analisador contínuo, de fluxo contínuo, né? Ele gera o hidreto ele dá um sinal e você mede o sinal quando ele está alto, né? Então você não consegue ver background, não vê pico, não vê nada. Só vê um sinal num patamar e você vai medindo aquele sinal contínuo. Então esse é o primeiro, tá? O princípio de técnica de FIAS. O primeiro é sinal contínuo. O segundo continua sendo contínuo, ou seja, não para, você não tem espaçamento entre as amostras, né? Você vai fazendo a análise, porém com um sistema de loop, que a gente chama, tá? Isso aqui a gente chama de sinal transiente. Olha que chique, transiente. Ok, nada mais é que, ora você tem uma linha de base passando um solvente ou um fluido de fundo que vai fazer uma medida, ora você vira uma válvula onde vai estar a sua amostra, o seu analito, e na hora que passar na célula eu vou ter um pico. Lembra a cromatografia? Claro que lembra. Só que não tem coluna de separação, mas o princípio é o mesmo. Então quando a gente fala de sinal transiente, é isso. Sinal transiente também é muito utilizado para técnicas hifenadas. Então, né, o cara quer ligar um HPLC a um ICP. Sinal transiente. O ICP ele tem que entrar no modo sinal transiente ou tem que ter a capacidade de fazer a leitura em sinais transientes, né? Então, ora não tem o analito, ora tem. Quando tem, ele vai ter aquele volume do loop, da válvula que a gente fala, né? Eu tenho aquele voluminho conhecido, onde o analito vai entrar, vai fazer um sinal gráfico e vai descer durante o tempo. O eixo X continua a tempo, o eixo Y intensidade. Aí você escolhe qual você quer. Absorbância, milivolt, microampere, microsiemens, e dá para fazer qualquer coisa. Mas isso é o sinal transiente. E isso é o sinal, o FIAS, né, o CFA, que é o analisador em fluxo contínuo. Tudo bem? Bom, porém que nós temos no CFA, né? E aí vocês estão vendo que a maioria das tecnologias agora está usando um outro tipo de abordagem. O CFA, ele gasta solução, né? Por quê? Porque você precisa ter uma linha de base constante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele exige que você trabalhe com sistemas valvulados, ok? Quem ama a válvula aqui, levanta a mão. Ela é boa. Mas tem que fazer manutenção. Lembra da manutenção? Tem um rotorzinho lá dentro que ele desgasta toda a válvula. Seja em alto fluxo, seja em baixo fluxo, seja em médio fluxo, né? Ou em alta pressão, média pressão e baixa pressão. Tá? Bom, então o CFA caracteriza-se por ter uma válvula que ora injeta, ora não. Ora injeta, ora não. Tá? Bom, e a evolução desse sistema agora é o tal do fluxo segmentado.
certo? O fluxo segmentado não tem válvula. Olha que legal. E por que é segmentado? Por quê? Existe um ponto dentro do instrumento que, pelo tempo, ele injeta. Vou falar injeta. Introduz ali um ar, certo? De forma contínua, formando pacotinhos de leituras, ok? Tá? Tem toda uma sistemática para isso, estou resumindo pra caramba, né? Só para vocês terem uma ideia, mas forma pacotinhos de leitura. Por isso que a gente chama de segmentos. Então eu tenho segmento de leitura com analito, solução com analito, um segmento espaço ar, outro segmento com analito, outro ar. E assim por diante e dessa forma. Então a gente chama isso de fluxo segmentado. Vantagens do fluxo segmentado. Não tem válvula, né? Então ele fica num fluxo, numa alimentação, a alimentação contínua, tá? E aí ele consegue fazer o segmento. Não tendo válvula de injeção e outros dispositivos que exigem você trabalhar com um sistema de média pressão, por exemplo, né? Ele fica muito mais tranquilo de você trabalhar, muito mais barato de você trabalhar, tá? E muito mais simples, tá? Bom, então é isso. O princípio de funcionamento é esse, tá? Eu tenho 3 formas: o contínuo com sinal contínuo, o fluxo contínuo com sinal transiente, tá? Eu esqueci de falar. Esse de sinal transiente também tem alguns geradores de hidreto para análise de mercúrio, arsênio, selênio e antimônio e mercúrio, arsênio, selênio, antimônio. Esse aí. Que também usa o sisteminha de valvulinha e chama FIAS, inclusive, tá? Bom, esse é o sinal transiente. E por último, o fluxo segmentado. Então, o fluxo segmentado tem algumas vantagens. Uma delas, não usar a valvulinha. A segunda delas, trabalhar num regime de baixa pressão, certo? Então, um sisteminha muito simples. Você usa bombas peristálticas, né? Você usa a bombinha peristáltica na baixa pressão já trabalha tranquilamente no sistema. E outra coisa, entupimento. Se você está num sistema de baixa pressão, assim, com muito esforço você vai entupir um sistema desse. Óbvio que precisa tomar cuidado com a amostra, filtrar, etc. Mas aí você tem que fazer um esforço gigantesco, tá? Porque os tubos são maiores, né? Toda a parte da unidade química é maior. Então fica tudo mais simples, mais fácil, mais rápido, tá? Bom, é isso. Quando eu opto pela tecnologia de fluxo contínuo, tá? Eu posso colocar ele numa abordagem, né? Fazer uma configuração dele de algumas maneiras dentro do meu fluxo analítico, tá? Então você tem, por exemplo, um fluxo segmentado, um SFA ou um FIAS, né? Você tem um FIAS que ele pode ser simplesmente um leitor, tá? Ele vai ter dentro dele partes configuráveis, tudo bem? Então, um parâmetro é normalmente um canal, certo? Então, vai lá, eu quero fazer análise de cromo-hexa. Então, vai ter um canal para o cromo-hexa, né? Nesse canal, você vai conseguir que a reação colorimétrica seja no próprio processo e no final você já tem uma celinha de fluxo já colocada bonitinho no seu espectrofotômetro que está ali acoplado bonitinho, tá? Onde você vai ter a medição do cromo-hexa, do comprimento de onda bonitinho, tá? Então, o FIAS, ele pode ser simplesmente um leitor. Então, você prepara a sua amostra, faz tudo o que você tem para fazer e tal, e toda a parte manual, chega no FIAS, coloca para leitura, tá? Só ele sendo isso, já vai te ajudar um monte, tá? Um monte. Só ele sendo isso, tá? Existe uma segunda opção que, além de leitor sequencial, e é esse o nome que a gente vai usar,
ele faz a reação colorimétrica, né? Então, por exemplo, ensaios que exijam e que exigem hoje essa parte da reação colorimétrica, né? Ele também pode servir para isso. E uma terceira configuração, onde, além dele ser um leitor sequencial que faz reação colorimétrica, ele vai fazer a parte de preparo de amostra online. E aí a coisa muda um pouco de figura, certo? Por quê? Porque, gente, aí começa... Nós estamos falando aqui, eu estou fazendo live, e nós estamos falando, o analista tem que perder tempo na análise crítica, avaliando o resultado que saiu. Não tem que perder tempo preparando da amostra, tá? Óbvio que nesse caso o FIAS vai ajudar aí, né? Então, por exemplo, os grandes vilões do laboratório hoje, se você faz análise fisicoquímica, normalmente é fenol e cianeto. Por quê? Eles exigem marchas analíticas mais complexas, né? Seja para extração, seja bem-vinda, seja para extração, seja para destilação, né? Então, aí que acontece? Tudo é macro, então você usa volume de solvente grande, aparelhagem grande, capela fica só para aquilo, né? A perda térmica é absurda nos processos, né? É bastante dependente do operador. Então, se tem um operador que ele não montou direito, ou se tem algum equipamento que já está desgastado, né? Você vai ter problema no final do processo. Só que isso aí vai demorar toda a marcha analítica, certo? Você só vai descobrir depois e vai ter que fazer reanálise. E, normalmente, se você trabalha na supervisão, coordenação, gerência, por mais que a gente coloque travas, por mais que a gente faça o rastreio, dificilmente você vai saber que aquela amostra foi reanalisada. Porque o foco é resultado, tá? O FIAS ele vai entrar aí. Então ele tem destiladores, né? Que ele consegue fazer tanto o cianeto quanto o fenol em linha, de forma sequencial, tá? Esses são duas etapas, né? Que a gente consegue colocar no FIAS, de fato, tá? Outra etapa que eu consigo colocar no FIAS em termos de preparo de amostra é uma extração líquido-líquido, tá? Então, se houver necessidade de se fazer extrações líquido-líquido, também a gente consegue colocar nesse começo, na tal da unidade química. Depois a gente vai entrar, vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês que eu separei, tá? Mas o ponto principal é redução de tamanho, redução de custo, que é bastante interessante, né? Você tem mais controle nos processos, então você vai ter menos reanálises, tá? E o analista vai perder tempo mais com o resultado e a análise crítica, se passou um controle, se não passou, etc., do que propriamente com o preparo de amostra, tá? Isso que vai ser determinante para o FIAS. Bom, então a gente conseguiu entender que ele pode ser um leitor simples, pode ser um leitor colorimétrico, né? Pode ser um leitor sequencial colorimétrico que faz 3 tipos possíveis de preparo de amostra, né? Que é a destilação, a extração e a extração líquido-líquido, certo? Beleza. E na outra ponta? Na outra ponta, a gente consegue também colocar qualquer tipo de detector, né? Porque a ideia do FIAS é olhar o teu método manual hoje, que é normatizado, bonitinho, e falar, todos esses processos que você está fazendo, né? Você vai continuar fazendo, só que vai ser de uma forma um pouco mais eficiente, certo?
Então, as detecções vai ser de acordo com o que você precisar. Ah, Fábio, eu faço tal análise colorimétrica por UV. Beleza. No final do FIA, você põe no espectrofotômetro. Dá para desenhar. A gente consegue desenhar. Ah, Fábio, não. Eu tenho um cliente SPTO que ele só faz pelo método amperométrico. Bota um detetor amperométrico ali no final. Também não tem problema. Ah, não, Fábio, tem uma aplicação aqui que é muito específica, né? E eu faço com íon seletivo. Dá para pôr um detetor de íon seletivo. Tudo em escala micro, gente. Tudo em escala menor, tá? Então, assim, ele acaba trazendo uma vantagem muito grande nesse sentido, tá? Essa é a ideia do FIAS. O que mais que eu tenho aqui? Ah, outra coisa. Teve um preparo de amostra aqui, ó, que eu esqueci de falar, que é a parte de diálise de gás, né? Então ele tem sistemas e celinhas de diálise que podem trabalhar tanto como filtração, como membranas de permeação de gás, tá? Para quem gosta de fazer amônia, que é uma delícia de fazer também, né? Série nitrogenada. A gente já está discutindo bastante sobre o Kildon, né? Então, Kildon também, que é o nitrogênio total, né? Kildon. A série todinha você tem que se matar para fazer. Bem-vindos, tudo bem? Né? E a gente tem que se matar para fazer. Então, aqui já nós temos uma proposta diferente de solução para fazer TKN sem sujeira. Sem sujar, né? Sem aquele pandemônio, daqueles extrator, enfim. Entenderam, né? Entenderam. Então dá para fazer também a série nitrogenada via o fluxo segmentado, o FIAS, tá? Bom, aqui a gente falou só da unidade química. O FIAS ele é separado em sistema de amostragem, sistema de pré-diluição, se você quiser ou não, mas você vai querer. Por que você vai querer? Porque você não vai querer mais ficar pipetando curva, né, gente? E nem vai querer ficar mais diluindo a amostra, né? Por isso que é pré-dilution, ok? Você vai ter o canal, que é a unidade química de fato. Eu tenho também o sisteminha de pós-dilution, tá? Então fez a análise, estourou. O que você ia fazer? Ia pedir para voltar de novo, para pôr a amostra de novo, para fazer de novo, de novo. Deixa lá um teto, threshold alto, bonitão. Se passar daquilo o sinal, ele já separa a amostrinha do lado e faz a diluição para entrar, tá? Se a gente parte para essa... O FIAS, ele exige da gente a automatização do processo completo, né? Não só de um pedacinho. Certo? Então, você tem a unidade química, o amostrador automático, o sistema de diluição pré ou pós, ou pré e pós, tá? E mais o computador, né? A unidade química basicamente vai ter todos os aparatos necessários para se fazer aquela análise e vai ser canais sequenciais e individuais, tá? Você pode ter uma unidade química que tenha 5, 6, 10, 12, acho que até 16 canais. Imagina, né? É complicado. Mas, enfim, você pode ter uma unidade química que você pode ter 16 parâmetros rodando na mesma unidade química. A gente recomenda hoje que você trabalhe no máximo com 4 parâmetros para cada unidade química, tá? Não pela capacidade, mas pelo dia a dia mesmo do laboratório. Obviamente que esses equipamentos a gente fala que é feito para você, né? Nós temos aqui os clientes que a gente recebe, a Tati, né, chatona. A Tati, ela pergunta: quanto que é a sua demanda? Quanto você está vendendo? Qual tipo de matriz? Todas essas perguntas que às vezes parecem meio chatinha, serve exatamente para a gente dimensionar quantos canais é interessante se ter no SFA, por exemplo. Né? Piloteira do SFA entrou. Piloteira acabou de entrar aí, ó. Tá? Então, esse é um ponto, né? Então, o pessoal às vezes compra esses equipamentos achando que é igual instrumental. Não é. Não é.
Este equipamento é feito para exclusivamente a sua realidade, tá? Tem pessoal, por exemplo, que está aproveitando algumas unidades. É raro achar, tá? Eu tive um caso que eu quase que para trás, mas, enfim. Estados Unidos, Europa, às vezes tem alguns fornecedores que sobra um. Raramente sobra um usado, né? Raramente. Esses aqui são difíceis de achar. E aí, às vezes o pessoal adquire achando que vai atender a realidade dele. E a gente sabe que vai ser mais difícil atender, tá? Porque esses equipamentos, de fato, são construídos como se fosse um alfaiate, exclusivamente para a sua realidade, né? Então, por exemplo, dependendo da amostra que você tem, dependendo como for, a unidade química vai ser de um jeito, o amostrador vai ser de outro. A detecção vai ser de outra, né? Ah, Fábio, mas eu trabalho só com água. Tá, mas o que você recebe mais? Tudo é água. Para nós aqui no Brasil, tudo é água, né? Água de beber é água. Água de tratamento é água. Água de descarte é água. Efluente é água. Chorume é água. Então tem que tomar muito cuidado, porque ó, isso aqui são características de amostras muito distintas, né? Pessoal ambiental, olha, eu vou fazer solo, dá para colocar direto? Não, por exemplo. Eu preciso ter uma pré-preparação, né? Tem uma marcha analítica para você fazer um preparo para o solo liberar todos os parâmetros, elementos, etc., as moléculas que você vai querer, enfim, fazer para entrar depois nesse instrumento. Tá? A gente desenha a solução global, isso aí entra, e é por isso que a gente fica perguntando quantas matrizes, quais os limites. Esse é outro ponto. Quando você pede para montar um equipamento desse nível, além do tipo de matriz, a gente pede as faixas, né? De tanto a quanto, né? Por quê? Porque, por exemplo, os detectores ópticos, você tem uma variável de acordo com o segmento, né? O ajuste do segmento, principalmente no SFA, você tem a variável do caminho óptico, né? Se o seu limite for muito baixo, o seu caminho óptico vai ser maior, então a sua celinha vai ser diferente. Às vezes o pessoal trabalha com duas celinhas no mesmo canal. Um para fazer a faixa alta e outro para fazer a faixa baixa, né? Enfim, esse aqui é um ponto importante e eu vou frisar que esses equipamentos são feitos exclusivamente para a sua realidade, tá? E aí a gente até pede desculpa que às vezes algumas informações demoram um pouco para retornar, né? Porque é feita uma avaliação, etc, etc. Outro ponto. A parte das normativas, né? Então, tem muita questão que o pessoal traz e fala assim, pô, Fábio, ó, eu faço o meu método aqui manual, sigo o standard tal, e o standard tal pede essa reação colorimétrica e esse detetor. Beleza. Esse equipamento vai atender? Sim. Por quê? A reação colorimétrica vai ser a mesma coisa e o detetor vai ser a mesma coisa. A diferença é que você está controlando tempo, temperatura e volume de solventes, reagentes, etc, etc. Tá? Beleza? Joia. Hoje é mais curtinho, eu falei. Vamos para as aplicações, certo? Eu fiz uma lista, tá? Mas antes da lista, deixa eu mostrar para vocês só a carinha de dois equipamentos que a gente tem aqui. Quer ver? Aqui. Um deles aqui é o escalar, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, unidade química. Essa aqui é a unidade química total e o amostrador, ó. Um dos tipos de amostrador, tá? Uma agulha para um detetor, duas agulhas para dois detetores e assim por diante. Então, essa aqui é toda unidade química, ó. Tá? É um processinho, olha que belezinha. É um processinho. Só que ele tá muito menor. Aqui lá o detetor fica desse lado, certo? Ó, dois detectores aqui, 4 na verdade, né? Duplo canal. Aqui a bombinha peristáltica,
Aqui a gente tem toda a parte do vidro, as tubulações, que já vem tudo pré-montado, tudo bonitinho, né? Você nem entra em contato com essa parte. Mas então é a unidade química, tá? E aqui é o amostrador, né? Esse amostrador ele tem possibilidade de ter uma ou duas agulhas para você fazer um ou dois canais ao mesmo tempo. Esse aqui é aqui, ó, de fluxo segmentado, tá? Apesar que tá escrito contínuo aqui, ele não deixa de ser contínuo, mas ele faz segmentos, ok? Esse aqui, então, é uma unidade química. Aqui estão os destiladores, ó. São destiladores a vácuo, coisa mais linda, micro volume, tá? As bombinhas aqui, os reatores. Já tem alguns que tem reator a 40 graus, 110 graus, tudo bonitinho para reação colorimétrica, né? Tem outros dispositivos, como eu falei aqui, os detectores duplos, né? São duas unidades com 1, 2, 1, 2, tá? Enfim, esse aqui é uma solução que fica tudo nele. Então, se você pedir 5 canais, os 5 canais vão ficar aqui, né? Se você pedir 12 canais, os 12 canais vão ficar aqui. E tem outras oportunidades, esse aqui, por exemplo, tá? Que são sistemas individuais, ó. Que é um canal por unidade, né? Aqui tem, a gente já vai falar desse cara aqui, ó. Então aí você tem um amostrador automático e um canal. É como se fosse o outro, mas individual, né? Uma unidade química para um parâmetro, uma unidade química para outro parâmetro. Aí o amostrador atende até, acho que 4 ou 6 unidades, tá? Existem essas propostas hoje no mercado. E aí, dentro dessas propostas, o que dá para fazer? Tá? O primeiro ponto que eu acabo conversando é, se você faz cianeto-fenol, parte para cima. Já dá para fazer, nem fiz conta quanto que você faz, mas provavelmente ele já vai se pagar em 2 anos, 1 ano e meio, tá? As contas que a gente está fazendo, os estudos de investimento que a Tati faz, né? Batem aí 18 meses, 24 meses. É surpreendente, assim, tá? Mas só de você economizar energia, capela, pessoas, no sentido de gastar tempo com aquilo, principalmente com aquilo que você não consegue medir, que é quando quebrou, quando teve algum problema, etc, etc. Tá? Então, cianeto-fenol é o campeão, dá pra gente fazer, se você faz análise de água. Surfactantes dá pra gente fazer, se você faz análise de água. A série nitrogenada completa dá para fazer. Então a gente tem o nitrogênio total, nitrito, nitrato, amônia, nitrogênio amoniacal. O TKN eu vou deixar no ar, porque se eu contar, vocês não vão acreditar. Então TKN, quem quiser, pede aí no direct, certo? Que eu te explico como é que você vai fazer o TKN nesse sisteminha aqui, tá? E aí você pode agregar outras coisas, como por exemplo, o cromo-hexa, sílica, enfim. O que acontece, gente, é que o fluxo, o FIAS, ele é interessante para te atender a análises que necessitem um mínimo de preparo de amostra e que trabalhem em análise colorimétrica, tudo bem? Se você tiver uma demanda de análise colorimétrica muito grande, aí é a live da terça-feira que vem, que nós vamos falar dos analisadores discretos, tá? Que também é uma baita oportunidade. Então, para água, efluente, ambiental, nós temos essas oportunidades, tá? Eu tenho oportunidade na área do vinho, um pouco para equipamento, um pouco para mim, um pouco para equipamento, vinho, ok? Onde você coloca o vinho na amostra do jeito que tá, e aí toda a parametrização ele consegue dar. E tenho para a parte de cerveja. Um pouco para equipamento, um pouco para mim. Um pouco para equipamento, tá? Cerveja. E aí, na parte da cerveja, a gente consegue colocar até 16 parâmetros. 16 parâmetros. Simplesmente colocando a cerveja do jeito que veio ao mundo. Você só escuta o tss, coloca no becker, põe no instrumento. Fábio, precisa desgaseificar? Não, ele faz. Fábio, precisa diluir? Não, ele faz. Fábio, precisa fazer a extração líquido-líquido que eu tenho com solvente? Ele faz.
Então fique tranquilo com essa parte. E aí a gente consegue determinar até 16 parâmetros, tá? Na parte da cerveja, a gente tem 2 cenários que aí nós precisamos tomar cuidado. O primeiro cenário, tá? É onde eu quero analisar cerveja e quero analisar o mosto. Mas de processo e cerveja. Beleza. Você tem parâmetros, por exemplo, como FAN, TBZ, beta-glucana, ferro, amargor, SO2, cor e pH. Agora, tem um pessoal que quer analisar a parte do malte. Então, quer analisar a cerveja e o malte. Se você quer analisar a cerveja, o mosto e o malte, aí temos que customizar algumas coisas e entrar nos acordos, tá? Senão a gente não consegue fazer tudo num único instrumento de forma direta. Então, por isso que nessa parte aqui a gente acaba tendo que dimensionar de forma mais assertiva, né? A gente teve um cliente uma vez que ele queria fazer cerveja e queria fazer o mosto. Beleza, fizemos a aplicação, tal, deu super certo. Não foi via FIAS, foi via discreto, mas enfim, funcionou. Aí no meio, aí ele mudou, ele falou, não, agora eu quero fazer malte. Aí você, mas malte é outro tipo de amostra, né? Aí no meio, dá pra fazer água também? Dá. Tem coisa que dá, né? Eu falo, tem coisa que é possível, mas não é viável. Aí pra você escolher entre o possível e o viável pra ver o que dá pra fazer, né? Normalmente na TZF aqui a gente faz todo santo dia o possível e o viável, tá? Nós nascemos só para mostrar, né, para os nossos clientes, né, o que é possível e o que é viável, né? Porque tem muita solução que é extremamente possível e terrivelmente viável, não dá, tá? Não dá para pôr numa rotina de laboratório. Então a gente junta isso. É isso, gente. Hoje foi rapidinho, falando sobre o FIAS, né? Sobre a análise de FIAS, tá? O FIAS hoje já faz parte de uma das soluções que a gente fornece, que a TZF fornece, de forma completa e global. Não queira, e aí não é praga, é realidade, não queira comprar um FIAS sem passar por aqui e conversar com a gente, tá? Sendo muito honesto, né? São soluções que exigem um estudo prévio. Senão vai virar um elefante branco, né? Aí todo mundo fica chateado. O cliente que compra não consegue rodar, a gente que vê que o cliente já investiu, e aí a gente tem uma ajuda limitada, a gente não consegue ajudar mais do que a gente gostaria, né? Então, antes, né, entenda que nesse universo de FIAS, a gente já está falando de altos valores. Gente, ó quem entrou, muito legal, bem-vindo, obrigado. A gente está falando de altos valores e aí é importante manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda direct. A gente tem um canal aberto para conversar, tá? Tudo bem se você não comprar a solução completa com a gente, mas pelo menos compra o equipamento certo, tá? Compra a configuração correta, que a gente ajuda nesse sentido, certo? Pessoal, essa foi a live de terça-feira, às 20h20, sobre FIAS. Preparei esse material para vocês, né? A gente vai começar a soltar aí na rede outras coisas, tá? Em termos de oportunidade. Obrigado a todos que estão aqui, todos que me acompanharam. E semana que vem, terça-feira, 20h20, nós vamos falar de analisador discreto. Por quê? Porque não gosta de aparecer. Por isso que é discreto, entendeu? Na verdade, o analisador discreto, ele trabalha em conjunto com o FIAS, né? Então, quando você olha as soluções, não dá para o analisador discreto fazer tudo, não dá para o FIAS fazer tudo, tá? Não precisa juntar. Porque tem coisa que vai ser mais barato e tem coisa que vai ser mais custosa. Enfim, ambos vão ser melhores que o sistema manual, tá? Mas aí, terça-feira que vem a gente conversa, tá? E quem quer saber
sobre o nitrogênio Kildall, sem sofrência, manda uma mensagem para mim, tá bom? Muito obrigado e até terça que vem, se Deus quiser. Juro que terça que vem eu tô. Terça passada foi uma confusão que era feriado, mas terça que vem eu tô aqui, 20 e 20. Enquanto isso, quem tiver dúvida, quem quiser conversar a respeito, vai mandando sugestões, porque de repente a gente faz uma live surpresa numa quarta-feira, por exemplo, para falar de outro assunto, em vez desse aí, dessa listinha aí que as meninas passam para mim, né? Então, vocês me avisem, tá bom? Um abração, até semana que vem.